Então o cristão não persegue a bênção, o cristão é a bênção nos lugares em que está. De Deus, Ele está dizendo: tem provisão, tem cuidado, tem Lídia sendo levantada para te ajudar. Deus não deu nenhum fardo que você não possa suportar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Às vezes entregamos, mas em meia tormenta pegamos de volta. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Faz tempo que eu não subo no altar para ministrar. Estou um pouco nervosa, então peço perdão aos irmãos por qualquer erro proveniente da ansiedade. Por favor, abram as suas Bíblias em Salmos 62, por gentileza. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometerei vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, a minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, e em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, de falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles serão juntos os mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que sorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Meus irmãos, às vezes nós nos perguntamos por que das provações. E a resposta está nesse salmo. As provações vêm porque Deus quer que nós coloquemos a nossa confiança nele, para que a nossa alma aprenda a confiar apenas nele, não em nosso trabalho, não em nossos amigos, não em nosso cônjuge, ou em nada daquilo que a nossa mão possa produzir. Porque é muito fácil para a gente nos apegarmos firmemente àquilo que nós temos controle. Mas quando essas adversidades vêm, nós precisamos colocar o nosso coração em uma posição de confiança apenas nele. E de vulnerabilidade para que ele possa trabalhar em nós, trabalhar nos nossos corações. A posição do nosso coração não deve ser uma posição que se abala com aquilo que acontece na vida comum, mas uma posição de que, independentemente daquilo que acontece, sabe que Ele é a nossa rocha e nosso alto refúgio. Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava sofrendo. O contexto aqui é que o filho dele, Absalão, o procurava matar. Eu ainda não tenho filhos, mas se algum dia algum filho meu procurar me matar, gente, eu acho que eu morro antes de desgosto. Eu não sei vocês, mas eu acho que morro antes de desgosto. Então imagina como esse homem estava sofrendo. Nós temos as nossas lutas, os nossos sofrimentos na vida também, mas ele teve esse tipo de sofrimento e ainda continua dizendo: a minha esperança é o Senhor, a minha torre forte é o Senhor, nele eu confio. Paulo também sofreu muito. Os sofrimentos de Paulo eram sofrimentos de alguém que passava frio, passava fome, sofrimento, perseguição por amor a Cristo. E mesmo assim ele ainda pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele estava firmado no caráter de Deus. E às vezes a gente não confia porque a gente não tem confiança em quem Deus é. Mas Davi e Paulo descobriram um tesouro, que é a confiança no caráter de Deus, que é imutável.
Deus não pensa como nós. Deus não age como nós. Somos infiéis. Deus não. Então, o sofrimento, ele deve produzir confiança em Deus. Confiança no caráter dele. Esse salmo como um todo, ele é um salmo, não de oração, porque como a Regiane acabou de ler, um salmo que também fala sobre confiança. Esse salmo é uma oração que ela acabou de ler, Salmo 27, mas esse não é. Esse é um salmo de lembrete à nossa própria alma. E esse lembrete quer dizer que nós precisamos redirecionar nosso coração a um lugar de confiança. Um chamado para nós mesmos, para falarmos. Nós mesmos precisamos às vezes falar para o nosso coração. Tomar o controle dela e sujeitar a nossa própria alma na cruz. Assim como Paulo falou em 1 Coríntios 9. Esmurro o meu corpo e faço dele como escravo, para que mesmo depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Nós precisamos esmurrar o nosso próprio corpo, esmurrar a nossa própria alma, os nossos sentimentos e pregá-los na cruz, para que assim nós possamos encontrar a confiança nele, nos colocar nesse lugar de quem toma a sua cruz e segue a Cristo. E muitas vezes a gente precisa deixar as coisas para trás, as nossas ansiedades para trás, porque eu não sei vocês, mas eu me apego às minhas dificuldades como se aquilo fosse, meu Deus, se eu largar isso aqui, então eu não sei o que vai acontecer comigo, o mundo vai acabar. Às vezes a gente faz isso, a gente se apega tanto às nossas dificuldades e é difícil para nós deixarmos ela, porque nós queremos ter controle. E nós precisamos nos libertar dos pecados, da autossuficiência, os pecados do orgulho. Porque a falta de confiança em Deus, no fundo, é orgulho. E a gente não pensa nisso. Mas esses são pecados ocultos em nossos corações. E nós precisamos nos sondar e nos arrependermos dele e lançarmos esse tipo de coisa na cruz. Então, somente assim poderemos ter uma alma que encontra repouso de verdade no caráter imutável de Deus. Um coração que, tendo ou não tendo, se alegra na presença dele, se alegra em quem ele é. Um coração como de um homem que, tendo encontrado um campo, um tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Ninguém entendia o que aquele homem fazia. O tesouro naquele campo estava escondido. E aí todo mundo perguntava para ele: por quê? Por que você vendeu tudo que você tinha e você comprou esse campo? Não tem nada nele. Mas o Senhor sabia o que tinha naquele campo. Tinha um tesouro. Ninguém entendia. Às vezes as pessoas ao seu redor pensam: por que você anda tão confiante em Deus? Elas não sabem o que você encontrou. Você encontrou um tesouro. E é por isso que você anda confiante, porque você sabe o que você encontrou. Nós precisamos chegar nesse lugar de quem sabe quem Deus é, de quem sabe o que encontrou em Deus e depositarmos a nossa confiança nele. Nós precisamos ter um coração seguro na salvação, seguro na presença de Deus e que se alegra e se compraz na presença dele. Eu agradeço muito a oportunidade e eu espero que essa palavra tenha trazido algum fruto no coração de vocês, meus irmãos. Muito obrigada, Deus abençoe. Então o cristão não persegue a bênção, o cristão é a bênção nos lugares em que está. De Deus, Ele está dizendo: tem provisão, tem cuidado, tem Lídia sendo levantada para te ajudar. Deus não deu nenhum fardo que você não possa suportar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes entregamos, mas em meia tormenta pegamos de volta.